Capítulo 231 Luta até a morte. A garota que estava no ombro de Zhou Wen de repente cuspiu uma chama dourada que se espalhou pela palma da mão do fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Quando a chama dourada tocou a palma da mão do fantasma de cabelos brancos, foi como se uma faísca tivesse encontrado gasolina. Imediatamente acendeu e a mão horrível pegou fogo. Bom pássaro! Zhou Wen ficou muito feliz quando se virou e continuou fugindo. Embora o filhote fosse mágico, ele não havia nascido há muito tempo. Seu nível estava muito baixo agora, então não importava quão poderosas fossem suas chamas, provavelmente não seria capaz de queimar até a morte o fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Na verdade, o gás negro emitido pelo fantasma de armadura preta e cabelos brancos surgiu, extinguindo as chamas douradas que envolviam sua palma. Sua palma carbonizada também se recuperou rapidamente em meio aos gases negros, e seus olhos mostraram raiva enquanto ele perseguia novamente. Que presença assustadora! Zhou Wen de repente sentiu que às vezes as pessoas realmente não conseguiam acreditar em superstições. Desde que ele teve a lâmina de bambu, sua sorte realmente piorou significativamente. Nesta viagem de volta, uma nova zona dimensional apareceu do nada. Havia até criaturas que haviam escapado da contenção e tiveram o azar de encontrá-las. Ouvinte da Verdade e Fada Banana correram para ajudar Zhou Wen a afastar o fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Zhou Wen também levou a habilidade Dragon Gate Fairy ao seu limite, na esperança de escapar da calamidade. No entanto, o fantasma de armadura preta e cabelos brancos tinha uma inteligência extremamente alta. Ele já sabia que a fraqueza do Truffle Listener e do Banana Fairy era que seus níveis não eram altos, então ele os ignorou. Ele os enviou voando e continuou atacando Zhou Wen. Zhou Wen continuou ordenando que a noiva fantasma lutasse, mas tudo o que ela fez foi tremer enquanto flutuava lentamente em direção ao fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Claramente, ela ficou horrorizada. Zhou Wen se esquivou no ar como uma águia várias vezes, mas não conseguiu se esquivar completamente dos ataques das palmas das mãos do fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Ele estava a poucos segundos de ter seu pescoço agarrado. Vendo seu olhar furioso, Zhou Wen não teve dúvidas de que quebraria o pescoço. Depois que eu voltar, com certeza ficarei em casa e jogarei em paz. Não vou sair de novo, não importa o que aconteça, Zhou Wen pensou consigo mesmo enquanto se preparava para ativar seu suspiro do rei. Embora o suspiro do rei fosse potente, seu corpo não suportava um poder tão imenso. Além disso, não se sabia se era eficaz contra o fantasma de armadura preta e cabelos brancos, mas agora, usá-lo significava um último esforço. Se seu ataque falhasse, a morte seria certa para ele. O fantasma de cabelos brancos evitou as chamas expelidas pela garota. Quando estava prestes a agarrar Zhou Wen, um relâmpago desceu repentinamente do céu e atingiu a cabeça do fantasma de cabelos brancos. Foi Li Xuan quem se apegou à espada Thunder God. O fantasma de cabelos brancos franziu a testa ligeiramente. Ele moveu o corpo para o lado e virou a mão, enviando gases horríveis para explodir Li Xuan e sua espada. Bam! O corpo de Li Xuan bateu no chão pavimentado com pedras, destruindo a área. Li Xuan. Zhou Wen atacou o fantasma de cabelos brancos enquanto gritava. Li Xuan deu um salto mortal para trás dos escombros e atacou o fantasma de cabelos brancos novamente, sua espada Thunder God pesando sobre ele. A figura do fantasma de cabelos brancos brilhou quando ele agarrou a lâmina de bambu com uma mão e a espada Thunder God com a outra. Ele jogou violentamente Zhou Wen e Li Xuan no chão. Enquanto o cascalho voava, Zhou Wen sentiu seu rosto se deformar ao ser esmagado. Era possível que seus ossos estivessem fraturados quando o sangue jorrou de seu nariz. A condição de Li Xuan não melhorou quando ele caiu na terra pedregosa. O corpo do fantasma de cabelos brancos desceu e seus pés estavam prestes a pisar nas cabeças de ambos. Bam! Alai correu e chutou o fantasma de cabelos brancos no peito, fazendo-o voar para trás. Zhou Wen não hesitou mais enquanto canalizava o suspiro do rei.
Instantaneamente, o estranho poder explodiu como uma erupção vulcânica. Um raio de luz desceu sobre Zhou Wen. Li Xuan e companhia não conseguiam ver a sombra, mas Zhou Wen podia sentir que era uma mulher, mas não conseguia vê-la claramente. Um poder aterrorizante preencheu instantaneamente todo o corpo de Zhou Wen, fazendo-o sentir como se pudesse destruir tudo. Ele não estava disposto a perder mais tempo, já que o poder do suspiro do rei só ficava mais forte. Se passasse muito tempo, o poder poderia explodir seu corpo. Zhou Wen teve que acabar com o rei fantasma antes que seu corpo desmoronasse. Vendo o rei fantasma atacá-lo novamente, Zhou Wen não hesitou em usar Transcendente Flying Immortal. Seu corpo se transformou em um relâmpago enquanto ele enfrentava o fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Rachadura. A lâmina de bambu cortou a armadura negra do rei fantasma mais uma vez, abrindo uma fenda profunda. O gás preto imediatamente surgiu como uma fonte. A expressão do fantasma de armadura preta e cabelos brancos mudou. Sua figura brilhou como um fantasma e desapareceu no ar. Os ataques subsequentes do Transcendente Flying Immortal foram perdidos devido ao desaparecimento repentino do alvo. Quando o fantasma de armadura preta e cabelos brancos apareceu novamente, já estava a dezenas de metros de distância. Sua trajetória não apareceu, como se tivesse se teletransportado. Zhou Wen sentiu o poder em seu corpo ficar cada vez mais violento. Sem qualquer hesitação, ele usou Transcendente Flying Immortal novamente. Originalmente, com sua energia primordial, ele só poderia usar Transcendente Flying Immortal uma vez antes de ficar enervado. No entanto, com o suspiro do rei, Zhou Wen sentiu que poderia usar Transcendente Flying Immortal inúmeras vezes. Ele não precisava se preocupar em exercitar demais sua energia primordial, como se seu corpo tivesse energia primordial infinita. Esse sentimento deixou Zhou Wen animado e extremamente preocupado. Ele era como um bebê balançando uma marreta, ele poderia se machucar a qualquer momento devido à falta de força. A força de seu corpo era insuficiente para controlar o suspiro do rei. Transcendente Flying Immortal atravessou o céu instantaneamente e apareceu na frente do fantasma de armadura preta e cabelos brancos. No entanto, sua figura desapareceu e desapareceu mais uma vez. Isso fez com que Zhou Wen fosse incapaz de sentir sua aura, impedindo-o de se fixar nela. Este Transcendente Flying Immortal errou novamente. A expressão de Zhou Wen mudou ligeiramente enquanto seu corpo mostrava sinais de esforço excessivo. Se ele não conseguisse acabar rapidamente com o fantasma de cabelos brancos, ele provavelmente implodiria. No entanto, o fantasma de cabelos brancos possuía uma técnica semelhante ao teletransporte. Não importa o quão forte ou rápido ele fosse, seria inútil se ele não conseguisse tocar o fantasma de cabelos brancos. Quando o fantasma de cabelos brancos apareceu novamente, Li Xuan avançou e cortou sua cabeça com a espada Thunder God. O fantasma de cabelos brancos estava com um pouco de medo da força de Zhou Wen, mas não se importava com Li Xuan. Com um leve piscar de olhos, ele se esquivou da espada Thunder God de Li Xuan e pressionou a cabeça de Li Xuan no chão com uma das mãos. Bam! Pedras voaram por toda parte quando a cabeça de Li Xuan bateu em uma enorme cratera no chão. Sangue espirrou junto com os escombros. Zhou Wen ficou alarmado. Este ataque provavelmente esmagou a cabeça de Li Xuan. No entanto, quando o fantasma de cabelos brancos estava prestes a retrair a mão, Li Xuan de repente agarrou seu braço com as duas mãos e saltou. Ele agarrou-se com força ao fantasma de cabelos brancos e gritou para Zhou Wen: "Mate-o!" Fim do capítulo. Capítulo 232 Matando o Rei Fantasma. Zhou Wen não hesitou. Com Transcendente Flying Immortal, ele atravessou mais de 10 metros em um instante e cortou sua lâmina de bambu no fantasma de cabelos brancos como um relâmpago. O gás negro explodiu do corpo do fantasma de cabelos brancos, fazendo com que o sangue de Li Xuan espirrasse. Ele não sabia quantos ossos haviam sido quebrados, mas se recusou a soltar o aperto. Percebendo que não conseguia se livrar de Li Xuan, o fantasma de cabelos brancos tentou se teletransportar com Li Xuan.
No entanto, Alai, que havia corrido, abraçou a outra perna. O fantasma foi claramente muito mais lento ao tentar se teletransportar com os dois, permitindo que Zhou Wen descobrisse o segredo de seu teletransporte. Não foi teletransporte, era apenas uma arte em movimento rápido, mas por ser tão rápida, parecia que era uma transmissão instantânea. Li Xuan arriscou sua vida para segurá-lo e, com a adesão de Alai, sua velocidade diminuiu imediatamente, permitindo que Zhou Wen visse claramente a trajetória do fantasma de cabelos brancos. Transcendente Flying Immortal moveu-se como um relâmpago enquanto eles se entrelaçavam e atacavam o fantasma de armadura preta e cabelos brancos. A armadura extremamente dura foi quebrada pela força formidável de Zhou Wen, como se fosse tofu, enquanto rachaduras apareciam uma após a outra. Grandes quantidades de fumaça preta foram expelidas das rachaduras em sua armadura e logo seu corpo parecia prestes a se despedaçar. Porém, uma cena estranha aconteceu naquele momento. O fantasma de armadura preta e cabelos brancos deu um longo rugido enquanto envolvia toda a terra que era o reino inferior. Os fantasmas vestidos de branco e os fantasmas femininos vestidos de vermelho se transformaram em correntes de aura fantasmagórica que surgiram em sua direção. Como havia muitos fantasmas ao seu redor, grandes quantidades de aura fantasmagórica surgiram em seu corpo, restaurando rapidamente os danos ao seu corpo. A armadura que estava à beira do colapso foi estabilizada. Zhou Wen sabia que isso não estava indo bem. Seu corpo estava quase no limite. Se este ataque não conseguisse matar o fantasma de armadura preta e cabelos brancos, ele ainda teria uma grande chance de matá-lo usando o Transcendente Flying Immortal novamente. No entanto, seu corpo provavelmente também não seria capaz de resistir. Ele provavelmente implodiria ao usar Transcendente Flying Immortal. No momento em que Zhou Wen lamentava o rumo dos acontecimentos, a noiva fantasma ao lado dele soltou um grito enquanto emitia um brilho vermelho. No domínio do fantasma de armadura preta e cabelos brancos, sua aura fantasmagórica também foi sugada, impedindo-a de escapar. Finalmente, ela liberou todo o seu potencial. Embora se dissesse que era todo o seu potencial, havia apenas uma habilidade de talento que ela nunca havia usado. Era também a habilidade do marido de Jinxes que ele não tinha ideia de como usar. Quando o brilho vermelho irradiou para fora, Zhou Wen e companhia não sentiram nada, apesar de serem iluminados pela luz vermelha. O fantasma de armadura preta e cabelos brancos também foi iluminado pela luz vermelha. Imediatamente, a aura fantasmagórica em seu corpo foi lançada no caos. A aura fantasmagórica que foi sugada para dentro de seu corpo para curá-lo tornou-se caótica. Não só não reparou seu corpo, como também afetou sua própria aura fantasmagórica. Morrer. Zhou Wen liberou toda a sua força enquanto a metade restante do Transcendente Flying Immortal era liberada com um poder ainda mais aterrorizante. Transformou-se em raios que se entrelaçaram, atingindo o fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Bam! O corpo do fantasma de armadura preta e cabelos brancos foi despedaçado enquanto a armadura preta se espalhava por toda parte. A aura fantasmagórica em seu corpo também explodiu, fazendo Li Xuan e Alai voarem. Zhou Wen retraiu o poder do suspiro do rei e caiu de volta no chão. Ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Sua pele estava vermelha carmesim, resultado do rompimento de seus vasos sanguíneos e meridianos. Sob uma pressão tão imensa, todos os seus ossos teriam fraturado. Se ele tivesse demorado um pouco mais, ele teria sido morto por sua providência da vida sem precisar que o fantasma de armadura preta e cabelos brancos fizesse as honras. Li Xuan, Alai, você está bem? Zhou Wen lutou para se levantar, mas não adiantou, por mais que tentasse. Seus ossos estavam fraturados e ele não suportava a dor mesmo sem se mover. Qualquer movimento tornava tudo insuportável. Enquanto isso, Alai ajudou Li Xuan a sair dos escombros. Estou bem. A condição de Li Xuan não é muito boa. Eu não vou morrer. Li Xuan estava coberto de sangue, até mesmo seu rosto era indiscernível, fazendo-o parecer extremamente assustador.
Com suas poderosas habilidades de recuperação, ele ainda não apresentava sinais de melhora, prova de seus ferimentos graves. Eles tinham acabado de dizer algumas palavras quando suas expressões se tornaram desagradáveis. Eles já eram incapazes de continuar lutando, mas os fantasmas femininos vestidos de vermelho os cercaram de repente. Eles mostraram suas presas e brandiram suas garras como se quisessem esfolá-los vivos. Se isso fosse no passado, Zhou Wen e companhia não teriam medo dos fantasmas femininos vestidos de vermelho. Não importa quantos deles bloqueiem seu caminho, eles ainda poderiam atacar. Mas agora, 3,5 dos 4 eram equivalentes a lixo. Eles não estavam em condições de combate. Mais criticamente, eles nem sequer tinham a capacidade de escapar. Eles só podiam permanecer firmes e aguardar a morte. Eu nunca esperei que eu, Li Xuan, morresse nas mãos de uma mulher fantasma. Tudo bem, morrer nas mãos de uma linda mulher fantasma é melhor do que ser comido por aquelas feras feias. Li Xuan também sabia que dificilmente sobreviveria hoje, mas não sentiu nenhum medo. Ele olhou para cima e disse a Zhou Wen: velho Zhou, temo que você e eu iremos para o inferno, inferno. Tudo bem. Zhou Wen também sabia que não havia como eles sobreviverem a essa provação quando ele assentiu em resposta. Alai suspirou suavemente. É uma pena que ainda não tenha me lembrado do que aconteceu no passado. Zhang Yuzi mancou em direção a Zhou Wen e companhia com as pernas machucadas, mas ela caiu no chão. Apenas os animais de estimação de Zhou Wen ainda estavam lutando, mas as mulheres fantasmas vestidas de vermelho eram como um maremoto sem fim. Com a abertura que os fantasmas femininos vestidos de vermelho detectaram, eles se lançaram e deixaram os 4 desesperados. De repente, um feixe de luz brilhou quando as cabeças dos fantasmas femininos vestidos de vermelho voaram no ar. Ao mesmo tempo, uma figura apareceu na frente deles. Irmão Sheng, você não está morto? Li Xuan ficou muito feliz ao ver a pessoa. Foi An Sheng. No entanto, quando viu a aparição de An Sheng, a expressão de Li Xuan ficou estranha. Ele viu que as roupas de An Sheng estavam passadas e sua camisa estava limpa e branca. Até o cabelo dele estava limpo e arrumado. Não havia cabelo bagunçado e havia um sorriso em seu rosto. Ele não parecia ter passado por uma batalha intensa. Além disso, foi claramente muito cansativo para ele matar os fantasmas anteriormente, mas, desta vez, este ataque conseguiu decapitar dezenas de fantasmas femininos vestidos de vermelho. Isso foi claramente diferente de seu desempenho anterior. Não me diga que você está blefando. Li Xuan perguntou com os olhos arregalados. Os outros olharam para An Sheng também, mas An Sheng disse com um sorriso: eu não mencionei que levaria você a algumas zonas dimensionais para treinamento. Este mundo fantasma Yin Yang que acabou de aparecer é um deles. Originalmente pensei que eu iria salvá-lo quando você estava à beira da morte, mas nunca esperei que você pudesse realmente matar o Rei Fantasma. Você se saiu muito bem? Li Xuan não disse uma palavra enquanto mostrava a An Sheng seu dedo médio. De repente, ele entendeu por que muitas pessoas em Luoyang chamavam An Sheng de ajudante do diabo. An Sheng também não estava com raiva. Ele brincou com a adaga na mão e matou casualmente as fantasmas vestidas de vermelho até que elas fugissem de medo, não ousando mais avançar novamente. Ele caminhou até o local onde o Rei Fantasma havia morrido e pegou algo antes de enfiá-lo nas mãos de Zhou Wen. Jovem mestre Wen, estes são os seus despojos de guerra. É muito significativo. A experiência adquirida na vida e na morte é algo com o qual nenhuma riqueza pode se comparar. Zhou Wen não teve forças para falar. Ele recebeu o cristal de habilidade de energia primordial que emitia gás preto e desligou An Sheng também. Fim do capítulo. Capítulo 233 Medo de ser infeliz. Eu deveria ter percebido isso há muito tempo. Com a meticulosidade de An Sheng, porque ele nos levaria por um caminho tão perigoso. Além disso, foi ele quem nos trouxe até aqui. Zhou Wen balançou ligeiramente a cabeça. Ele estava feliz por An Sheng não ser um inimigo, ao mesmo tempo que se alertava.
Desta vez, Ansheng não era seu inimigo. Mas se o inimigo os tratasse dessa maneira, como lidariam com isso? Zhou Wen só poderia alertar a si mesmo que teria que ser mais cuidadoso no futuro. Porém, ele não perdeu a confiança em ninguém por causa desse assunto. No mínimo, Li Xuan e Alai escolheram lutar ao lado dele na situação de vida ou morte, em vez de fugir para salvar suas vidas. Entre confiança e desconfiança, Zhou Wen sabia que precisava encontrar um equilíbrio. Havia uma coisa sobre a qual Ansheng estava certo. Uma batalha que ameaçava sua vida era muito mais memorável do que o jogo de Zhou Wen. Algumas coisas eram difíceis de entender, a menos que fosse uma situação de vida ou morte. A pena de morte no jogo não conseguiu atingir o fundo do seu coração. No caminho de volta, Zhou Wen estava brincando com o cristal de habilidade de energia primordial do Rei Fantasma em sua mão. Ansheng disse a Zhou Wen que o mundo Yin Yang só apareceu recentemente e que era difícil matar um Rei Fantasma. Na verdade, um Rei Fantasma também era muito raro, não algo que seria encontrado sempre. Portanto, até agora, muito poucos cristais de habilidade de energia primordial haviam caído. O que estava nas mãos de Zhou Wen foi o primeiro. Mesmo Ansheng não sabia qual habilidade de energia primordial o Rei Fantasma abandonaria. Ansheng também disse que assistiu a todo o processo de batalha de Zhou Wen e companhia. Se não fosse pelos estranhos poderes da Noiva Fantasma restringindo o Rei Fantasma, o resultado teria sido completamente diferente. As restrições que a Noiva Fantasma tinha sobre o Rei Fantasma eram grandes demais. Foi uma arma muito eficaz contra ele. Se Zhou Wen estivesse interessado e tivesse tempo, ele poderia usar a Noiva Fantasma para ganhar dinheiro aqui no futuro. Definitivamente haveria pessoas que contratariam a Noiva Fantasma de Zhou Wen. Foi também a primeira vez que Ansheng descobriu as habilidades da Noiva Fantasma. Na verdade, ele nunca tinha visto uma Noiva Fantasma antes, e esta também foi a primeira vez que a viu. Não muito depois da descoberta do mundo Yin Yang, tudo o que Ansheng conhecia eram os fantasmas femininos vestidos de vermelho, os fantasmas femininos vestidos de branco e o Rei Fantasma. No entanto, Ansheng tinha a habilidade de controlar criaturas dimensionais como fantasmas. Portanto, mesmo que dois reis fantasmas aparecessem ao mesmo tempo, ele estava confiante de que poderia proteger Zhou Wen e companhia. Foi por isso que ele os trouxe aqui para experimentar a sensação de vida e morte. Ao mesmo tempo, ele queria que Zhou Wen experimentasse as criaturas dimensionais do tipo fantasma. Caso contrário, ele não estaria mentalmente preparado para enfrentá-los no futuro. Que tipo de habilidade de energia primordial é essa? Zhou Wen não absorveu isso diretamente. Era um cristal de habilidade de energia primordial épica, então absorvê-lo diretamente era muito perigoso. Zhou Wen planejou absorvê-lo no jogo depois de retornar à faculdade. Nada aconteceu no caminho de volta, pois Ansheng os levou com sucesso para Luoyang. Quando passaram pela capital oriental, Zhang Yuzi saiu do carro e agradeceu. Ela até os adicionou como amigos nas redes sociais. Correu tudo bem no caminho? Tianzu perguntou casualmente enquanto lia os documentos no acampamento militar. Correu tudo bem, respondeu Ansheng. Isso é bom. Tianzu franziu a testa ligeiramente enquanto continuava lendo os documentos. No entanto, depois de esperar um pouco, ele ainda não ouviu Ansheng falar. Tianzu olhou para Ansheng, que estava parado ao lado, e perguntou: "Você não tem nada a dizer? Supervisor, você quer saber sobre meus assuntos? Ou quer saber sobre os assuntos de Zhou Wen? Se for o primeiro, você pode se sentir à vontade. Fiquei muito seguro durante toda a viagem", disse Ansheng com um sorriso. "Hanf, você está se tornando cada vez mais presunçoso." O rosto de Tianzu afundou quando ele repreendeu Ansheng antes de continuar. "Ouvi dizer que ele causou um grande rebuliço na Cidade Santa. Temo que ele traga problemas para nossa família An. Em termos de capacidade de causar problemas, ele definitivamente não pode se comparar a você, supervisor."
Além disso, mesmo que ele causasse problemas, a família An seria quem causaria problemas para ele, você não acha? Ansheng piscou enquanto falava. Ansheng, você tem vivido muito confortavelmente recentemente. Quer participar de uma expedição de treinamento na linha de frente? An Tianzhu largou os documentos em suas mãos e olhou feio para Ansheng. Supervisor, acalme-se. Só tenho medo de que você não fique feliz se eu disser algo que não deveria dizer, disse Ansheng humildemente. Estou muito infeliz agora, disse An Tianzhu com uma expressão fria. Ansheng não teve medo quando piscou e disse, tudo bem, então vou te contar. Se você ouvir algo de que não gosta, não fique com raiva. Você acredita que vou jogá-lo na montanha do xadrez para protegê-la? Tianzhu disse, se eu guardasse a passagem na montanha, quem mais saberia suas preferências? Eles nem saberiam que chá você gosta de beber ou a proporção de água morna a ser usada, acostumado. Ansheng sorriu enquanto preparava chá para An Tianzhu. Você acha que estou apreensivo em lidar com você só por causa disso? Você acredita que posso encontrar um ajudante mais capaz para substituí-lo amanhã e mandá-lo para proteger a passagem na montanha? Com isso dito, An Tianzhu riu. Sim. Ansheng colocou a xícara de chá na frente de An Tianzhu antes de dizer seriamente, você já deveria saber sobre a situação de Zhou Wen na Cidade Santa. Sua avaliação dele. An Tianzhu tomou um gole de chá e disse lentamente. Como eu disse, temia que você ficasse infeliz, disse Ansheng. Falar. Tianzhu disse apenas uma palavra. Acho que ele é ainda mais forte do que você naquela época, disse Ansheng. An Tianzhu imediatamente largou a xícara de chá e olhou ferozmente para Ansheng. Não use essas palavras exageradas. Não importa o quão bem você o elogie, ele não chamará minha atenção. Ansheng disse, você disse que não ficaria com raiva. Se quiser ouvir mentiras, farei o que quiser. Aquele punk Zhou Wen é extremamente fraco. Ele foi capaz de derrotar 6 famílias e Lance não porque ele é forte, mas porque os filhos das 6 famílias são muito decepcionantes. Zhou Wen apenas desfruta de fama imerecida. A razão pela qual ele pôde matar o Rei Fantasma foi por pura sorte. Ansheng, você parece ter uma opinião elevada sobre ele. An Tianzhu estreitou os olhos e perguntou a Ansheng. Sinto que Zhou Wen é exatamente o que o Sr. Ouyang disse. Ele é alguém em quem se pode confiar, disse Ansheng seriamente. É mesmo? Acho que não, disse An Tianzhu com indiferença enquanto pegava o documento e o lia novamente. Ansheng conhecia os hábitos de An Tianzhu, então, quando o viu pegar o documento, não disse mais uma palavra. Tudo o que ele pôde fazer foi suspirar interiormente. O temperamento de An Tianzhu era igual ao de Zhou Wen. Era inútil alguém dizer qualquer coisa depois de se decidir. Agora, Ansheng só esperava que os dois não se tornassem inimigos no futuro. Caso contrário, seria um desastre. Depois que Zhou Wen retornou ao seu dormitório, ele pegou o telefone misterioso para quebrar o cristal de habilidade de energia primordial do Rei Fantasma. No entanto, ele recebeu a notificação de que suas estatísticas eram inadequadas. Zhou Wen deu uma olhada e percebeu que o cristal do Rei Fantasma era igual ao cristal da Fada Mutante de antes. Ambos tinham requisitos de estatísticas e arte da energia primordial. O requisito de estatísticas era o mesmo do transcendente Flying Immortal 21 pontos de velocidade. Quanto à arte da energia primordial, exigia a arte da energia primordial do tipo Yin. As poucas artes da energia primordial nas quais Zhou Wen era proficiente agora eram mais neutras. O antigo Sutra Soberano era claramente mais inclinado ao Yang, e uma arte da energia primordial do tipo budista, como o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, definitivamente não era do tipo Yin. Quanto à primeira ordem do caos, ainda não havia avançado para o estágio lendário. O único que restou foi a Era Godfand. Zhou Wen não teve muita confiança ao mudar sua arte da energia primordial para a Era Godfand. Tudo o que ele queria fazer era tentar. Afinal, a Era Godfand não parecia ser do tipo Yin por natureza.
Na melhor das hipóteses, só poderia ser considerado um pouco mais feminino. Para sua surpresa, o misterioso telefone capturou com sucesso o cristal do Rei Fantasma no jogo e o absorveu com sucesso quando ele mudou para a Era Godfand. Cristal do Rei Fantasma absorvido. Habilidade de energia primordial alcançada, Passos Fantasmas. Fim do capítulo. Capítulo 234 Passos Fantasmas. Passos Fantasmas, uma técnica de movimento de um fantasma com um efeito misterioso e imprevisível. Zhou Wen testou Ghost Steps e descobriu que era uma técnica de movimento que lembrava a transmissão instantânea do Rei Fantasma. Ghost Steps não era um verdadeiro teletransporte, mas uma explosão instantânea de velocidade extraordinária. Devido à súbita explosão de velocidade e rapidez, parecia que alguém havia desaparecido. Anteriormente, com Li Xuan e Alai segurando o Rei Fantasma, Zhou Wen viu sua trajetória devido à diminuição de sua velocidade. Embora não fosse um teletransporte verdadeiro, já era o suficiente para surpreendê-lo agradavelmente. A velocidade com que os Passos Fantasmas irromperam em um instante foi surpreendente demais. Agora, Zhou Wen estava apenas no estágio lendário, então a velocidade obtida com o uso do Passo Fantasma excedeu um pouco no estágio épico. No entanto, Ghost Steps era semelhante ao do transcendente Flying Immortal. Eles tinham requisitos mais altos de energia primordial, então até mesmo o próprio Rei Fantasma era incapaz de usar continuamente os Passos Fantasmas. Zhou Wen era o mesmo, embora pudesse mudar para o corpo tal para aumentar sua frequência. A energia primordial típica era impossível de suportar o consumo do Ghost Steps. Se eu mantivesse o estado suspiro do rei, com infinitos passos fantasmas e transcendente Flying Immortal, temo que ninguém no mesmo nível que eu poderia resistir a ataques tão terríveis. Que pena! Embora Zhou Wen tivesse tais pensamentos, ele sabia que era improvável que conseguisse fazer isso em um curto período de tempo. Na manhã seguinte, Zhou Wen levou alguns presentes para conhecer Wang Mingyuan e seus superiores. Ele também perguntou a Wang Mingyuan sobre o pingente de marfim. O pingente de marfim que emitia um frio para resistir às chamas do sol no templo do Deus Sol claramente o tornava extraordinário. Wang Mingyuan disse casualmente, isso não é marfim. É um tipo de dente que encontrei no Poço do Dragão. Quanto a que tipo de criatura é difícil dizer por enquanto. Esculpi um total de 4 pingentes, um de vocês. Considere isso uma lembrança. Wang Mingyuan não se importava com tais posses mundanas. Embora soubesse que esses pingentes de dentes tinham usos mágicos, ele não os levou a sério. Zhou Wen fez algumas perguntas sobre técnicas de combate e Wang Mingyuan respondeu casualmente. Depois que Zhou Wen o consultou sobre as táticas de combate de lance, Wang Mingyuan lhe disse, não é que as táticas de combate não possam ser usadas, mas a reação da pessoa comum não pode atingir esse nível de pensamento na batalha. Não muda no local de maneira direcionada. Uma tática de combate completamente inflexível é facilmente percebida por outros, por isso deve ser usada de forma adequada, a menos que os pensamentos de alguém possam atingir o padrão de um supercomputador, permitindo que alguém reaja quase, de todas as maneiras possíveis. Caso contrário, só poderá ser usado como suporte. Não procure deliberadamente tais táticas. Zhou Wen naturalmente não conseguiu atingir tal nível, então escolheu um caminho mais normal, um caminho que pudesse combinar a realidade e a virtualidade de uma maneira versátil. Por ser versátil, fingir o inimigo era uma competição com o inimigo a nível psicológico e físico. Embora isso desse ao inimigo algum tempo para pensar, ele também teria tempo para pensar e ver quem era melhor. Zhou Wen aprendeu com Wang Mingyuan. Zhongzia e Jiang Yan estavam no laboratório todos os dias, enquanto Hui Haifeng saía com frequência. Ele foi considerado o mais ativo dos discípulos de Wang Mingyuan. Quanto mais Zhou Wen aprendia com Wang Mingyuan, mais ele achava o conhecimento de Wang Mingyuan insondavelmente profundo. Além disso, ele tinha uma personalidade branda e não o forçava a aprender nada, nem o designava para seguir um determinado caminho.
Ele era como uma lâmpada que iluminava o mundo à sua frente. Quanto ao caminho que um indivíduo deseja seguir, ele mesmo pode escolhê-lo. O sol estava escaldante e os gritos familiares das cigarras tornavam o verão ainda mais quente. Era raro Wang Mingyuan levar os 4 para uma sala de aula. Ele pegou emprestado um projetor e explicou alguns conhecimentos teóricos e equipamentos relativamente avançados para Zhou Wen e companhia. Wang Mingyuan não era apenas um pesquisador de forças dimensionais, mas também era muito talentoso na ciência. Zhou Wen não estava muito interessado em tecnologia, então sentou-se calmamente no fundo e jogou. Hui Haifeng ouviu com atenção, mas não ficou claro se ele estava realmente interessado ou se tinha outros planos. Zhongzia estava deitado na mesa dormindo, mas o curiar das cigarras o irritava tanto que ele não conseguia dormir de qualquer maneira. Ele ficou ali deitado, fraco, com os olhos fixos no quadro negro. Jiang Yan apoiou o rosto com uma das mãos e olhou pela janela, como se estivesse olhando as cigarras na árvore lá fora e com grande interesse. Wang Fei foi até a porta e espiou dentro da sala de aula pela fresta. Ela queria saber como foi o progresso de Zhou Wen sob os ensinamentos de Wang Mingyuan. Ao ver isso, ela não pôde deixar de se sentir um pouco deprimida. Ela pensou consigo mesma, a personalidade do tio Mingyuan é muito boa. Ele estragou esses caras, como ele pode deixá-los assim? Embora ela tivesse tais pensamentos, Wang Fei não entrou na sala para dizer nada. Em primeiro lugar, esta era a aula de Wang Mingyuan, então ela tinha que respeitá-lo. Em segundo lugar, Wang Fei sabia que repreender uma pessoa como Zhou Wen era inútil. Além disso, Wang Fei também ouviu o que Zhou Wen fez na Cidade Santa. Embora as 6 famílias tivessem iniciado um bloqueio de notícias, a notícia não poderia ser mantida em segredo para sempre. Wang Fei era o melhor amigo de Ouyang Lan. Ela conhecia Ouyang Lan há muito tempo, e o tom que usou para exibi-lo fez Wang Fei sentir desprezo. Esqueça, já é muito difícil para esse sujeito encontrar um adversário entre seus pares. É improvável que eu consiga ter ideias muito boas para encorajá-lo a continuar trabalhando duro por enquanto. Vou deixá-lo ser presunçoso por enquanto. Depois de pensar um pouco, Wang Fei decidiu ignorar Zhou Wen por enquanto. Afinal, Zhou Wen era apenas um calouro do primeiro ano. Comparado com os outros alunos, a melhora de Zhou Wen foi extremamente rápida. No entanto, depois que Wang Fei voltou, ela ainda levantou a dificuldade de suas missões de dever de casa. Isso levou seus alunos a chorarem. Os alunos nunca esperaram que suas tarefas de casa se tornassem mais difíceis por causa de Zhou Wen. Wang Lu saiu do prédio com o bebê tigre e, quando viu Zhou Wen voltar depois da aula, foi cumprimentá-lo. Zhou Wen, você está interessado em ir para Dragon Gate Grotto para caçar criaturas dimensionais? Na verdade, estou ocupado com alguma coisa. Receio não ter tempo, disse Zhou Wen. O que mais você faz? Não é só jogar? Wang Lu curvou os lábios, descontente com a resposta superficial de Zhou Wen. Isso mesmo, há uma parte do jogo que não consigo superar. Desejo fazer um avanço o mais rápido possível, disse Zhou Wen com um aceno de cabeça. Com Ghost Steps e Transcendente Flying Immortal, Zhou Wen planejou tentar matar a formiga voadora dourada novamente ou ver o que havia dentro do casulo branco. Ele não conseguiu aumentar sua energia primordial e constituição para 21 durante todo esse tempo, então tudo o que pôde fazer foi colocar seu alvo em algo tangível primeiro. Nerdo dos jogos. Wang Lu estufou as bochechas e saiu. Zhou Wen voltou para seu quarto e ligou o telefone. Ele escolheu entrar no Ant Nest e foi direto para Ant City. Fim do capítulo. Capítulo 235 Configurando uma barraca. Quando o avatar cor-de-sangue chegou novamente à cidade das formigas, ele não agiu mais tão covardemente como antes. Os animais de estimação de Zhou Wen poderiam facilmente resolver a horda de formigas sem que ele precisasse fazer nada. Depois de eliminar todas as formigas comuns, Zhou Wen levou seu animal de estimação para o formigueiro no ápice. A formiga voadora dourada avançou diretamente.
Sua velocidade era extremamente rápida, ainda mais rápida que a do Rei Fantasma quando não usava passos fantasmas. Seus pés dispararam um terrível raio dourado como uma lâmina. Zhou Wen permitiu que o Cavaleiro do Escudo do Sabre liderasse o ataque, usando seu escudo para bloquear o raio dourado. No entanto, ele só poderia bloquear uma vez. Embora ele tivesse usado uma habilidade de energia primordial de escudo, o escudo quebrou com os ataques. Se outro golpe acertasse, o escudo seria definitivamente destruído. A formiga voadora de asas prateadas atacou lateralmente, mas foi instantaneamente morta pelo raio disparado dos olhos da formiga voadora dourada. Suas asas e corpo foram penetrados. Trufilicener atacou pelo flanco, mas foi derrubado pelo raio dourado. Imediatamente, recuou com um grito trágico. Suas estatísticas não resistiram à força da formiga voadora dourada. Não foi tão poderoso como quando enfrentou o Rei Fantasma. Até seu pelo revelou uma ferida. Porém, isso já era considerado muito forte. Criaturas lendárias comuns teriam sido mortas instantaneamente. Com o leque de banana na mão, Zhou Wen abanou a formiga voadora dourada e instantaneamente a enviou voando para trás. Aproveitando esta oportunidade, Zhou Wen usou a habilidade Dragon Gate Fairy e avançou em direção ao casulo branco. Ainda era difícil para ele matar a formiga voadora dourada sozinho, então ele decidiu primeiro ver o que havia dentro do casulo. A velocidade da formiga voadora dourada foi extremamente rápida, pois ela atacou instantaneamente. Um raio dourado saiu de seus olhos, tentando matar Zhou Wen na hora. Zhou Wen pisou na parede do ninho e desapareceu de repente, deixando a formiga voadora dourada atordoada. Quando Zhou Wen apareceu novamente, ele já estava na frente do casulo branco. Sua palma atingiu o casulo branco em uma tentativa de explodi-lo. No entanto, o golpe impulsionado pela palma dourada fez Zhou Wen sentir como se sua palma tivesse atingido uma mola. Depois que o casulo cedeu ligeiramente, ele imediatamente saltou, fazendo Zhou Wen voar. A formiga voadora dourada brilhou até ele e o avatar cor de sangue que foi enviado voando de volta foi instantaneamente morto pelo raio dourado. A tela do jogo ficou preta. Meu ataque com força total não causou nenhum dano ao casulo branco. Zhou Wen ficou um pouco surpreso quando sua curiosidade pelo casulo branco aumentou. Infelizmente, não há como trazer a lâmina de bambu para o jogo. Caso contrário, seria muito mais fácil usar Bamboo Blade no jogo para abrir o casulo. Zhou Wen queria tentar novamente, mas o antílope não gostou. Ele correu e mordeu as roupas de Zhou Wen enquanto o puxava para fora. Tudo bem, entendi. Zhou Wen guardou o celular, impotente, e levou o antílope para comer. Durante o período em que Zhou Wen não estava por perto, ele pediu a Wang Lu que cuidasse do antílope. Zhou Wen planejou originalmente fazer com que Wang Lu lhe desse alguns vegetais frescos. No entanto, quem diria que depois que Zhou Wen voltou, esse sujeito insistiu em ir ao refeitório da escola para comer bife todos os dias. Você é um antílope. Você come grama, certo? Zhou Wen praguejou interiormente enquanto se sentia um pouco deprimido. Ele poderia ter alimentado alguns vegetais sem gastar muito dinheiro como no começo, mas depois de alguns dias de alimentação de Wang Lu, o sujeito insistiu em comer bife diariamente. Se não fosse pelo roubo de muitos ovos de companhia por Zhou Wen em sua viagem e seus planos de vendê-los por um bom preço, era improvável que ele pudesse criá-los. É verdade que alguém fica marcado pela companhia que mantém. Definitivamente, não posso permitir que meus animais de estimação tenham algo a ver com Wang Lu no futuro. Zhou Wen inconscientemente tocou a garota em seu ombro. Após a refeição, Zhou Wen planejou vender todos os ovos de companhia que tivesse em mãos. O dinheiro obtido poderia ser investido no jogo de Huangji. Não era provável que fosse um problema vender tantos ovos companheiros por 1 ou 2 milhões. Ele definitivamente teria algum dinheiro para o investimento. Havia um mercado comercial na escola, para que os alunos pudessem comprar ou vender os ovos companheiros que obtivessem lá.
Zhou Wen escaneou os ovos companheiros que obteve com seu telefone misterioso e depois de ver seus tipos e atributos, ele os rotulou. Cada ovo companheiro era rotulado com sua espécie e preço e nada mais. Zhou Wen começou a montar uma barraca pela primeira vez. Quando ele chegou ao mercado, o lugar estava sombrio. Quase não havia ninguém lá, além de 2 pessoas. Como a maioria dos estudantes estava no estágio mortal, eles não conseguiram usar ovos companheiros lendários. Além disso, os ovos companheiros mortais eram extremamente raros. Portanto, estudantes típicos nunca viriam aqui. Aqueles que vieram eram basicamente os melhores alunos da escola. Normalmente, os alunos que poderiam avançar para o estágio lendário agora eram alunos com boa origem familiar. Eles geralmente não tinham falta de ovos companheiros, então eles não se dariam ao trabalho de vender os ovos companheiros que obtiveram. Portanto, Zhou Wen olhou para o mercado vazio e começou a suspeitar se seus ovos companheiros poderiam ser vendidos. Não é, Zhou Wen? Você está aqui para comprar um ovo companheiro. Venha ver meus ovos companheiros. Eles são todos de excelente qualidade. Depois que os 2 únicos donos de barracas no mercado viram Zhou Wen, um deles, um sênior chamado Li Yu, imediatamente teve seus olhos brilhando como se ele fosse um lobo vendo sua presa. Ele quase se lançou sobre ele. A outra pessoa que montou uma barraca era na verdade Huang Ji. Sênior, por que você está montando uma barraca aqui? Zhou Wen perguntou a Huang Ji. Minha falta de dinheiro. O que mais pode ser? Huang Ji disse envergonhado. A propósito, Sênior, você não disse que estava indo para a Terra Santa. Zhou Wen lembrou como Huang Ji mencionou que estava indo para a Terra Santa, mas quando Zhou Wen estava lá, ele não conseguiu ver Huang Ji, apesar de cuidar especialmente dele. Você não me viu, mas eu vi você. Você foi impressionante. Huang Ji fez sinal de positivo. Fui obrigado. Você obteve alguma coisa em sua viagem à Terra Santa? Zhou Wen perguntou novamente. Eu ganhei algo. Obtive um cristal do poder divino, mas esse item não pode ser trocado por dinheiro, então ainda estou sem dinheiro, disse Huang Ji enquanto avaliava Zhou Wen e disse com um sorriso. Você parece ter obtido um grande número de ovos companheiros na Terra Santa. Você deve conseguir vendê-los por um bom preço, certo? Assim que eu os vender por dinheiro, investirei imediatamente no seu jogo, disse Zhou Wen com certeza. No entanto, ele ficou um pouco confuso. Huang Ji na verdade disse que havia obtido um cristal do poder divino e sabia que Zhou Wen havia roubado muitos ovos companheiros. Isso significava que ele provavelmente tinha ido para a Terra Santa, mas Zhou Wen ficou intrigado por não tê-lo visto. Então o que você está esperando? Apresse-se e monte a barraca. Os olhos de Huang Ji brilharam. Zhou Wen montou a barraca ao lado de Huang Ji, mas além dos 3 sentados em fila, não havia ninguém à vista. O trio se entreolharam sem dizer uma palavra. Não tendo nada para fazer, Li Yu se assustou quando viu os 4 ovos companheiros que Zhou Wen havia colocado à venda. Zhou Wen, seu rótulo não é falso. Uma besta companheira como o anjo de asas quebradas não é algo encontrado apenas no Distrito Oeste. Frost Bear é algo do Distrito Norte, certo? Fim do capítulo. Capítulo 236 Venda em nome. Os ovos companheiros que Zhou Wen havia arrebatado eram ovos companheiros lendários, que foram especialmente preparados para venda pelos vários grandes comerciantes. A maioria deles era exclusiva de certas regiões e era em número muito pequeno. Eles eram considerados tipos bastante raros e estavam espalhados por todo o mundo. Mesmo se alguém fosse a uma grande loja de ovos companheiros na Cidade Santa, seria muito difícil ver tantos tipos diferentes de tantas regiões diferentes. Você saberá se é verdade se comprar um, disse Zhou Wen. Tudo bem, mas o seu preço não é muito alto. Li Yu deu uma olhada na oferta de Zhou Wen. O anjo de asas quebradas valia 188 mil. Ovos companheiros lendários típicos podem ser comprados por 10 a 20,000. Os raros custavam cerca de 70 a 80,000.
Apenas ovos de excelente qualidade poderiam ultrapassar 100.000. Eu mencionei o preço na internet. Não é negociável, disse Zhou Wen. Ele havia verificado os preços na internet, mas devido ao aparecimento frequente de zonas dimensionais em todo o mundo, o tráfego estava bastante obstruído. A cadeia de abastecimento tornou-se lenta e insegura e houve frequentemente perdas graves de mercadorias. Portanto, a escala das transações pela internet foi diminuindo gradualmente. Se não conseguisse vendê-lo na faculdade, Zhou Wen só poderia tentar a sorte no mercado de Luoyang. Se ainda assim não conseguisse um comprador, só poderia vendê-lo aos comerciantes. Se isso acontecesse, o preço seria muito baixo. Li Yu estalou os lábios. Zhou Wen, não tenho dinheiro para comprar essas coisas. No entanto, se você tentar aqui, temo que também não conseguirá vendê-las. Você não me entrega seus ovos companheiros para venda. Eu receberei uma comissão de 10% pelo meu trabalho duro. Por que você poderá vendê-lo se eu não posso vendê-lo aqui? Zhou Wen olhou para Li Yu com interesse. Li Yu entregou um cartão de visita a Zhou Wen. Para ser sincero, já fui aceito na Royal Pet Store. Embora ainda não tenha me formado, já sou funcionário oficial de lá, uma barraca aqui devido às exigências da empresa. Se seus ovos de companhia forem reais, posso ajudá-lo a vendê-los através dos canais da empresa. Os preços serão definitivamente altos, partindo da premissa de que esses ovos de companhia são definitivamente reais. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabia da batalha na Terra Santa, nem sabia o que Zhou Wen havia feito na Cidade Santa. Caso contrário, Li Yu não teria suspeitado da autenticidade desses ovos companheiros. Não há necessidade. Vou vendê-los sozinho. Afinal, não tenho nada para fazer. Zhou Wen sabia que Li Yu estava planejando fazer um negócio sem perdas. O risco era todo de Zhou Wen, mas os lucros tinham que ser divididos com Li Yu. Além disso, Zhou Wen não sabia por quanto Li Yu os venderia. No entanto, Zhou Wen sabia que o sujeito não era confiável com base no nome da Royal Pet Store. Juntamente com outras 3 lojas de animais, era conhecido como um dos 4 maiores golpistas da liga. Eles eram conhecidos por comprar a preços baixos e vender a preços altos, e gostavam de pregar peças baratas. Zhou Wen também não estava muito ocupado. Ele poderia jogar enquanto comandava uma barraca, então não havia pressa. Vamos fazer isso. Já que não é fácil vender esses ovos companheiros, por que você não os vende para mim como um pacote? Contanto que você possa garantir sua autenticidade, eu lhe darei 80.000 cada. 4 deles são 320.000. Vamos arredondar para 300.000. Li Yu acrescentou. Inegociável, disse Zhou Wen enquanto jogava. Este Ice Frost Bear é claramente muito caro. Um ovo companheiro comum do Ice Frost Bear custa apenas 70 a 80,000. Por que você está avaliando quase 200.000? Li Yu apontou para o ovo companheiro do urso congelado. Vale cada centavo. O urso congelado de Zhou Wen realmente tinha um preço muito alto, mas isso porque ele tinha visto suas estatísticas e sabia que valia a pena o preço. Se você fizer negócios como este, não conseguirá vendê-los nem no mercado de Luoyang, muito menos aqui. Li Yu nunca tinha visto as táticas de vendas de Zhou Wen antes. Ele decidiu esperar para ver. Ele acreditava que poderia comprar os ovos companheiros de Zhou Wen a preços baixos depois que Zhou Wen percebesse a cruel realidade do mundo. Havia muito poucas pessoas no mercado. Ocasionalmente, os estudantes vinham atrás de Li Yu. Ao que parece, sua identidade como funcionário da Royal Pet Store não era falsa. Ocasionalmente, o conselho estudantil confiava a ele a venda dos ovos companheiros obtidos na zona dimensional. Embora ele não oferecesse um preço alto, o benefício era que o dinheiro poderia ser recebido diretamente, sem se dar ao trabalho de vendê-lo. No entanto, os que foram vendidos para Li Yu eram, em sua maioria, ovos companheiros comuns que não eram nada espetaculares. Que tal? Você viu isso? Os alunos me reconhecem.
O preço é justo e honesto. O preço que dei a você não é baixo. Li Yu pegou outro ovo companheiro e exibiu-o para Zhou Wen. Zhou Wen o ignorou enquanto continuava jogando. Ao lado, Huang Ji também estava fazendo algo em seu laptop. Seus dedos batiam rapidamente no teclado, não tendo tempo para conversar com Zhou Wen. Vendo que Zhou Wen o estava ignorando, Li Yu não pôde deixar de murmurar: essa não é a maneira de fazer negócios. Você definitivamente não fará nenhuma venda. Enquanto ele falava, outra pessoa se aproximou. Quando Li Yu viu aquela pessoa, seus olhos brilharam. Gu Jian, você tem outro ovo companheiro. Li Yu avançou apressadamente para recebê-lo calorosamente. Quando Zhou Wen ouviu o nome de Gu Jian, ele olhou para cima e de fato viu o homem de aparência diabólica entrar. Por quanto esses ovos companheiros podem ser trocados? Gu Jian jogou uma sacola na frente de Li Yu. Li Yu abriu a sacola apressadamente e ficou muito feliz ao ver mais de 10 ovos companheiros dentro. Ao avaliá-los, ele disse encantado: este deveria ser um ovo companheiro do Guerreiro Dourado. Outros pagarão no máximo 5.000 para comprá-los. Por sermos velhos amigos, darei a você 5.500 por isso. Zhou Wen olhou para os ovos companheiros com seu celular e não pôde deixar de ficar surpreso. Li Yu era de fato bastante capaz. Sua avaliação da espécie do ovo companheiro acertou em cheio. No entanto, o preço que ele ofereceu não passava de uma farsa. Era basicamente menos de 1/3 do preço de mercado. Um ovo companheiro do Guerreiro Dourado poderia ser apenas um lendário comum, mas era um excelente animal de estimação para tancar. Eles foram vendidos por preços bastante elevados no mercado. No entanto, o preço oferecido por Li Yu era muito inferior ao de um típico ovo companheiro lendário. Ele era realmente sem escrúpulos. Gu Jian, você está vendendo esses ovos companheiros? Zhou Wen perguntou a Gu Jian. Gu Jian acabou se tornando membro do clube Xuanwen, apesar de ter sido recrutado apenas para completar os números. Zhou Wen não queria que ele fosse enganado bem debaixo do seu nariz. Uma pessoa como Gu Jian passou o dia todo nas zonas dimensionais sem sequer ter um amigo. Ele definitivamente não saberia os preços de mercado, então Zhou Wen calculou que já havia sido enganado por Li Yu no passado. Sim, respondeu Gu Jian. Como também estou vendendo ovos de companhia, venderei para você se confiar em mim, disse Zhou Wen. Tudo bem. Gu Jian pegou sua bolsa e colocou-a na frente de Zhou Wen antes de se virar para sair sem dizer uma palavra. Li Yu ficou um tanto enfurecido ao dizer a Zhou Wen com uma expressão fria: Zhou Wen, isso é uma coisa idiota de se fazer. Você não conhece as regras de fazer negócios. Não sei muito sobre negócios, mas Gu Jian é membro do nosso clube. Não estou quebrando as regras ajudando-o a vendê-los, certo? Zhou Wen disse. Tudo bem, deixe-me ver você vendê-los aqui. Li Yu não estava com pressa. Ele teve que vender os ovos companheiros através dos canais da Royal Pet Store. Era praticamente impossível vendê-los aqui. Fim do capítulo. Capítulo 237 Rico. Zhou Wen ignorou Li Yu e escreveu o nome e o preço nos ovos companheiros de Gu Jian antes de se sentar atrás de sua barraca para continuar jogando. Li Yu deu uma olhada nos preços de Zhou Wen, um dos ovos era extremamente caro. Como você ousa definir o preço de um ovo companheiro do Leão Guardião em 100.000? É ridiculamente alto, mesmo para o preço de varejo. Será um milagre se você conseguir vendê-lo, pensou Li Yu. No momento em que ele estava pensando nisso, outra pessoa apareceu no mercado. Desta vez, era um jovem estudante extremamente bonito, como uma estrela de cinema. Quando Li Yu viu essa pessoa, seus olhos brilharam enquanto ele avançava novamente. Irmão Lu Xuan, você está aqui para comprar ovos companheiros. Recentemente obtive vários itens bons. Lu Xuan foi até a barraca de Li Yu para dar uma olhada nos ovos companheiros, mas quando viu a barraca de Zhou Wen, ele não pôde deixar de dar uma olhada. Ele ficou imediatamente interessado.
Vou levar todos os 4, disse Lu Xuan apontando para os 4 ovos companheiros que Zhou Wen havia colocado à venda. Irmão Lu, não olhe apenas para o nome. Quão altas são as chances de obtermos um ovo companheiro como o anjo de asas quebradas ou o urso gelado? Embora Li Yu não tenha dito que os ovos companheiros de Zhou Wen eram falsos, era óbvio pelo seu tom. Lu Xuan sorriu e disse, uma pessoa como Zhou Wen não mentiria sobre tais assuntos. Mesmo que não sejam falsos, não são muito caros. Se você realmente os quiser, farei com que a empresa transfira alguns para você em alguns dias. Zhou Wen arruinou seus planos de negócios, então Li Yu não queria que Zhou Wen tivesse uma vida fácil. Lu Xuan sorriu para Zhou Wen e disse, Zhou Wen, seus ovos companheiros podem ser mais baratos. Não, eles valem cada centavo. Você pode comprá-los por 100 mil em outro lugar, mas esse é o preço do meu, disse Zhou Wen sem erguer os olhos. Irmão Lu, veja a atitude dele. Ele está claramente tentando enganá-lo, disse Li Yu. Lu Xuan não se importou quando transferiu o dinheiro diretamente para Zhou Wen. Tudo bem, vou levar todos os 4. Ajude-me a embrulhá-los. Desculpe, esqueci de trazer as malas. Você mesmo terá que segurá-las. Após receber o pagamento, Zhou Wen percebeu que não tinha nenhum saco plástico. O rosto de Li Yu ficou lívido enquanto ele observava de lado. Ele pensou consigo mesmo, Lu Xuan com certeza é bobo e rico. Ele está comprando essas coisas assim? Isso realmente está deixando Zhou Wen sem sorte. Lu Xuan não se importou. Ele abriu sua mochila e colocou os 4 ovos companheiros dentro. Então, ele olhou para os ovos companheiros colocados no balcão de Zhou Wen e perguntou surpreso, por que este ovo companheiro do leão guardião é tão caro? O preço de mercado deve ser em torno de 20 mil, certo? Este é um ovo de leão guardião mutante. Não é um leão guardião comum, disse Zhou Wen. Leão guardião mutante? Li Yu ficou um pouco surpreso ao olhar cuidadosamente para o ovo companheiro, mas não percebeu nada de errado. Era idêntico a um ovo comum do leão guardião. Ele não pôde deixar de zombar interiormente. É verdade que Zhou Wen é muito talentoso e admito que sou inferior a você, mas quando se trata de avaliação de ovos companheiros, é minha especialidade. O que estudei durante 3 anos não foi à toa. Mesmo eu não consigo perceber a diferença, mas você consegue. Que piada! Esta é a primeira vez que ouço falar de um leão guardião mutante. Que diferença ele tem dos comuns? O interesse de Lu Xuan foi despertado. Zhou Wen disse, leões guardiões mutantes são bastante raros. É normal que você nunca tenha ouvido falar deles. Eles têm estatísticas mais altas do que o leão guardião típico e têm um rugido de leão adicional como habilidade, ataque. Apenas ter essa técnica já vale mais de 100 mil. Eu nunca soube disso. Vou comprá-lo. Lu Xuan disse extravagantemente enquanto acenava com a mão, querendo transferir o dinheiro. Irmão Lu, já ouvi falar de leões guardiões mutantes, mas eles são muito raramente produzidos. Habilidade de um Lion Roar, quase não há diferença entre um leão guardião mutante e um normal. Ninguém sabe se ele realmente sofreu uma mutação. Li Yu estava falando a verdade, mas também suspeitava que Zhou Wen estava vendendo um leão guardião comum como um leão guardião mutante. Lu Xuan olhou para Zhou Wen, que disse indiferentemente, só posso garantir que este é um ovo do leão guardião mutante. Quando Li Yu ouviu Zhou Wen dizer isso, ele imediatamente sorriu de alegria. Só um tolo compraria algo assim com você dizendo isso. Eu vou comprar. No entanto, Lu Xuan acenou com a mão, deixando Li Yu pasmo. Sua boca ficou aberta por um longo tempo. Ele sabia que Lu Xuan era rico, mas nunca esperou que fosse tão rico. Ele estava secretamente deprimido. Se eu soubesse que Lu Xuan era um idiota, teria pedido preços mais altos no passado. Vendo que Lu Xuan não tinha mais interesse nos outros ovos companheiros no balcão de Zhou Wen, Li Yu rapidamente retirou os poucos ovos companheiros valiosos que tinha.
Embora não pudessem ser comparados ao urso congelado de Zhou Wen e ao resto, eram raros produzidos na faculdade. Irmão Lu, este é um raro guindaste de cauda vermelha de asas brancas. Sua habilidade é extremamente rara e muito raramente produzida. Depois de testemunhar a riqueza de Lu Xuan, Li Yu aumentou automaticamente o preço para um nível totalmente novo. Sim, nada mal. Lu Xuan acenou com a cabeça ligeiramente. Que bom que você gostou, irmão. Quer pagar com cartão ou transferência bancária? Li Yu ficou secretamente encantado. Eu trouxe tanto dinheiro hoje. Está tudo gasto. Talvez da próxima vez, disse Lu Xuan com um sorriso. Li Yu ficou um tanto perplexo. Ele se sentiu deprimido. Droga, você pode simplesmente passar o cartão e não usar a carteira. O que você quer dizer com não trazer tanto dinheiro hoje? Lu Xuan ignorou Li Yu e tirou o ovo do leão guardião mutante. Ele injetou diretamente sua energia primordial e a chocou. Quando Li Yu viu Lu Xuan fazendo isso, ele não pôde evitar acenar com a cabeça interiormente. Pelo que parece, Lu Xuan não é realmente bobo. Ao chocar o leão guardião no local, ele definitivamente acertará contas com Zhou Wen assim que descobrir que foi enganado. Zhou Wen não pode negar, mesmo que queira. Li Yu cruzou os braços e esperou que o desenvolvimento acontecesse. Gu Dian foi quem trouxe o ovo do leão guardião para cá. Mesmo o próprio Gu Dian não mencionou nada sobre um leão guardião mutante e Li Yu não sabia, portanto, ele se recusou a acreditar que Zhou Wen seria capaz de reconhecer um leão guardião mutante. Ele acreditava que Zhou Wen provavelmente estava enganando Lu Xuan deliberadamente em uma tentativa de ganhar mais. Logo, Lu Xuan chocou o leão guardião. Um majestoso leão de pedra apareceu na frente dele. Li Yu deu uma olhada e viu que parecia idêntico a um leão guardião comum. Não se parecia em nada com um leão guardião mutante. Assim como ele estava esperando para ver Lu Xuan e Zhou Wen caírem, de repente ele ouviu Lu Xuan dizer, é realmente um leão guardião mutante. Além de sua velocidade, todos os seus atributos são nada menos que 17. O rugido do leão é realmente excelente. Zhou Wen, se você tiver coisas tão boas no futuro, entre em contato comigo diretamente. Li Yu sentiu como se estivesse sonhando enquanto observava com a boca aberta enquanto Lu Xuan e Zhou Wen se juntavam como amigos. Fim do capítulo. Capítulo 238 Sempre vitorioso. Para ser honesto, minha família tem uma loja de animais, mas naturalmente não se compara a uma rede de lojas como a Royal Pet Store, que cobre toda a liga. Nossa loja é uma pequena loja em Luoyang, é vendido ou se você quiser comprar um ovo companheiro, pode me procurar diretamente. Lu Xuan enviou uma mensagem a Zhou Wen. Eu ainda tenho alguns ovos companheiros lendários raros que são quase iguais aos 4 raros. Que tipo de preço você pagaria por eles? Zhou Wen respondeu a Lu Xuan. Os dois trocaram algumas palavras com informações e após confirmar o preço, Zhou Wen imediatamente fez as malas e se preparou para partir. O preço oferecido por Lu Xuan era bastante justo e próximo do valor real, portanto, Zhou Wen não queria perder tempo aqui. Ele planejava vender Gu Dian e seus ovos companheiros para Lu Xuan. Zhou Wen. No momento em que Zhou Wen estava prestes a fazer as malas e ir embora, Li Yu o chamou. Ele se virou para olhar para Li Yu. Li Yu hesitou por um momento antes de dizer, como você poderia saber que era um leão guardião mutante? Isso é muito difícil, Zhou Wen perguntou em resposta antes de se despedir de Huang Ji. Ele carregou o saco cheio até a metade com ovos de companhia e saiu do mercado. Li Yu ficou atordoado por um tempo antes de voltar a si. Ele não pôde deixar de sorrir amargamente e dizer, se isso não é considerado difícil, então qual é o sentido de eu estudar por 3 anos? Zhou Wen chegou ao local que havia combinado com Lu Xuan e deu a ele Gu Dian e seus ovos companheiros. E sem qualquer negociação, Lu Xuan transferiu o dinheiro para Zhou Wen pelo preço acordado. Ignorando a porção de Gu Dian, Zhou Wen obteve mais de 2 milhões.
Esta foi a primeira vez que ele recebeu tanto dinheiro. Ele se sentia como um novo rico. Você está interessado em se tornar um avaliador na minha loja de animais após a formatura? Posso lhe dar algumas ações, disse Lu Xuan. Não estou interessado no negócio de avaliação. Zhou Wen pensou por um momento antes de perguntar, você tem alguma besta companheira do tipo arma lendária? Aquelas com poder destrutivo extremamente poderoso, é melhor que seu poder destrutivo possa atingir o estágio épico. Se alguém perguntasse isso, eu definitivamente diria que não. Na verdade, eu até o desprezaria. Porém, como foi isso que você perguntou, direi que eles existem, mas são muito caros, disse Lu Xuan. Quão caro? Zhou Wen precisava desesperadamente de uma arma que pudesse romper o casulo branco. O poder do leque de banana era o vento. Se evoluísse até seus limites, poderia explodir uma montanha inteira. No entanto, o seu poder não estava suficientemente concentrado e o seu poder destrutivo não era suficientemente potente. Isso era incomparável com uma habilidade de alvo único. Se alguém quisesse destruir alguma coisa, as armas pesadas eram mais práticas. No mínimo, precisavam ser armas como espadas e sabres. Lu Xuan murmurou para si mesmo, eu me pergunto se você já ouviu falar de uma besta companheira como Overlord Snake. É uma besta companheira muito rara e tem uma força imensa, forma companheira é uma lança, e nós lhe damos um apelido, Overlord Spear. Depois de parar por um momento, Lu Xuan continuou, a Overlord Spear é considerada de primeira linha entre as armas lendárias. No entanto, se for comparada a uma arma de estágio épico, é definitivamente muito inferior, melhor animal de estimação ofensivo, Thunder God General, se possuir a habilidade de Thunder God Augmentation, o poder de raio que ele produz será capaz de ficar acima de seus pares. É o mesmo com Overlord Snake. O típico Overlord Snake não é forte, mas, se você tiver uma serpente Overlord mutante, existe a possibilidade de ela ter a habilidade de talento, sempre vitoriosa. Com esta habilidade, a lança Overlord será capaz de penetrar na maioria dos objetos. Ponto. É uma pena que as cobras Overlord mutantes sejam muito raras, e as cobras Overlord mutantes com sempre vitoriosas sejam ainda mais raras. Nossa família contratou pessoas para trabalhar na Snake Cavern por 6 meses antes de obtermos uma Overlord Snake com Ever Victorious. E isso ocorre em circunstâncias de excelente sorte. Agora, aquela Mutated Overlord Snake é uma das joias da coroa da nossa loja. Não está à venda, mas se você quiser, posso tomar a decisão de vendê-lo para você. Mas devo avisá-lo, é muito caro. Quanto é? Zhou Wen perguntou. 10 milhões. Lu Xuan mencionou o preço. É realmente muito caro. Não tenho dinheiro para isso. Zhou Wen balançou a cabeça. Não há nada que possamos fazer a respeito. O nível de uma Overlord Snake não é considerado alto, mas é muito raro que ela tenha Ever Victorious. Além disso, conseguimos alguém para incubá-lo especialmente. Se você quiser, a pessoa precisa sacrificar seu próprio nível de cultivo e danificar seu corpo para transferir Overlord Snake. Isso também exigirá uma grande soma de dinheiro, disse Lu Xuan. Zhou Wen assentiu. Todos queriam as coisas boas. Embora seus níveis fossem praticamente os mesmos, o alto preço era compreensível. As palavras de Lu Xuan o lembraram de que, mesmo que não pudesse pagar, ele poderia tentar moer um na Caverna da Cobra. A Caverna da Cobra ficava perto da Caverna do Velho Dragão. Zhou Wen já tinha ouvido Zhong Zia mencionar isso antes, mas não prestou muita atenção naquela época. Além disso, Zhong Zia não sabia que Mutated Overlord Snake tinha a habilidade Ever Victorious. Depois de se separar de Lu Xuan, Zhou Wen transferiu o dinheiro de Gudian para ele. Zhou Wen já o havia adicionado como amigo quando entrou no clube Xuanwen. Depois que Gudian recebeu o dinheiro, ele respondeu apenas com 2 palavras, entendi. Zhou Wen contatou Huangji novamente e confirmou alguns assuntos relacionados ao jogo. Ao final, ele confirmou seu investimento de 1,5 milhão.
Este investimento foi dividido em 2 parcelas. O investimento inicial foi de 500 mil. Depois que Huang Ji completasse uma demonstração, ele o financiaria com o investimento restante de 1 milhão. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen pegou seu telefone misterioso e foi para a caverna da cobra. Havia cobras parecidas com pitons por toda parte. As Legendary Overlord Snakes tinham uma força incomparável e eram consideradas criaturas lendárias de primeira linha. Além disso, eles viviam em grupos numerosos. Estudantes lendários típicos não ousariam entrar na caverna da cobra. Zhou Wen naturalmente não teve nenhum escrúpulo. Ele convocou seu grupo de bestas companheiras e causou estragos em Snake Cavern. Logo, Zhou Wen entendeu por que as Overlord Snakes eram tão caras. Ele havia matado quase 100 deles, mas nenhum único ovo da Overlord Snake caiu, muito menos um ovo mutante. Nos dias seguintes, além de estudar na casa de Wang Mingyuan, Zhou Wen passou o resto do tempo triturando as cobras governantes. No entanto, ele não tinha nada para mostrar. Nos últimos dias, ele obteve apenas um ovo comum da Overlord Snake. Ele conseguiu encontrar uma serpente Overlord mutante, mas nada caiu. Não é de admirar que Lu Xuan tenha dito que eles tiveram muita sorte de ter um ovo de cobra Overlord mutante caindo depois de 6 meses. Zhou Wen pensou na questão da sorte e pensou em Wang Lu. Com a sorte de Wang Lu, se ela fosse levada para a caverna da cobra, ela poderia conseguir um ovo da cobra governante mutante. No entanto, Zhou Wen não tinha intenção de procurar ajuda, então tudo o que pôde fazer foi continuar trabalhando. Depois de triturar repetidamente, Zhou Wen quase vomitou ao ver a cobra. Ding! Zhou Wen matou outra cobra governante mutante. De repente, ele ouviu um som nítido quando um ovo de cobra preta caiu e pousou no chão. Ovo de cobra Overlord mutante. Zhou Wen ficou encantado ao pegar apressadamente o avatar cor de sangue para pegá-lo. Então, ele orou interiormente: por favor, deixe-o ter a habilidade sempre vitoriosa. Se eu continuar moendo, ficarei histérico. Fim do capítulo. Capítulo 239 Aranha do Céu. Serpente Overlord mutante. Providência de vida lendária, Overlord nascido. Força, 19. Velocidade, 16. Constituição, 18. Energia primordial, 15. Talento habilidade, Bobina da Morte. Forma companheira, Lança. Não tem Ever Victorious. Zhou Wen ficou muito desapontado. Embora as estatísticas do Mutated Overlord Snake não fossem ruins, era inútil sem a habilidade Ever Victorious. Depois de guardar a cobra governante mutante, Zhou Wen não teve escolha a não ser continuar atacando a caverna da serpente. Ele tinha que fazer com que o Mutated Overlord Snake com Ever Victorious caísse, não importa o que. Estrondo. Enquanto Zhou Wen moía a cobra governante, de repente ele sentiu sua casa tremer violentamente, como se um terremoto estivesse acontecendo. Zhou Wen saiu apressadamente do jogo e saiu correndo do prédio para ver o que estava acontecendo. Quando ele saiu correndo, Anjing e Wang Lu já estavam no quintal. Além disso, os dois olhavam para o céu como se estivessem olhando para alguma coisa. Não foi um terremoto. Porque eles estão olhando para o céu. Zhou Wen também olhou para o céu e ficou alarmado com o que viu. Acima, havia seda cristalina entrecruzada como uma enorme rede que cobria todo o céu. Talvez não apenas o Sunset College, mas toda Luoyang. E na rede havia uma aranha com 8 olhos que lembravam Jade. Ele continuou vomitando teias de aranha. Uma criatura em fuga? Zhou Wen ficou alarmado. A aranha era tão grande que a teia que ela vomitou quase cobriu Luoyang inteira. Apenas sua aura significava que seu nível definitivamente não era baixo. Neste momento, uma aeronave de ataque apareceu no céu e lançou um ataque à aranha e à teia de aranha. No entanto, a teia se moveu e envolveu a aeronave de ataque. A aeronave de ataque grudou imediatamente na teia e explodiu muito rapidamente. As chamas criadas pela explosão não conseguiram destruir a teia de aranha.
As balas e projéteis disparados pelo avião também ficaram presos na teia de aranha, fazendo com que parecessem completamente inúteis. A aranha no céu soltou um rugido silencioso, mas a habilidade do ouvinte da verdade permitiu que Zhou Wen ouvisse o grito estranho. Então, muitos orifícios de ventilação no abdômen da aranha se abriram. Quando abriram e fecharam, esferas brancas foram cuspidas e caíram em vários locais. 2 deles pousaram na direção do Sunset College. Zhou Wen focou seu olhar e somente quando a esfera estava próxima ele percebeu que não era uma esfera. Em vez disso, havia inúmeras aranhas brancas emaranhadas, fazendo com que parecessem uma esfera. Quando eles estavam prestes a pousar no chão, a esfera explodiu, fazendo com que um mar de aranhas pousasse em todos os lugares do Sunset College. Instantaneamente, a escola inteira ficou cheia de aranhas. Todos os professores e alunos gostaria de ter sua atenção. Por favor, erradiquem as aranhas invasoras. Isso não é um exercício, repito, isso não é um exercício. O sistema de anúncio da escola soou com urgência. Os tutores do estágio épico já haviam voado pelo ar, matando muitas aranhas que ainda não haviam pousado. Porém, havia muitas aranhas e ainda havia muitas que pousaram pela escola. Um grande número de aranhas caiu no Four Seasons Garden. Havia uma não muito longe de Zhou Wen e companhia, a aranha era branca como a neve e seu cabelo era branco. Suas garras pareciam jade translúcida e eram maiores que um humano, mas não pareciam assustadoras. Em vez disso, parecia um brinquedo peludo. Anjing e Wang Lu ainda estavam avaliando a aranha por curiosidade quando Zhou Wen convocou a cobra governante e avançou com perfuração penetrante. Após a batalha no mundo em Yang, Zhou Wen ficou instintivamente cauteloso com as criaturas dimensionais. Independentemente da aparência deles, ele primeiro precisava garantir que não estava sendo ameaçado. A perfuração penetrante de Zhou Wen só conseguiu cobrir metade da distância quando a aranha cuspiu um fio de teia que envolveu a lança do governante. Então, com um movimento de cabeça, Zhou Wen sentiu uma força poderosa surgir em sua direção, fazendo-o sentir como se não conseguisse segurar a lança. Ele rapidamente apertou sua lança enquanto o homem e a aranha estavam presos em um impasse. Zhou Wen foi momentaneamente incapaz de puxar a aranha. Anjing convocou silenciosamente uma longa espada que deslumbrou com a luz divina. Ela então atacou a aranha. A aranha cuspiu outro fio de seda. Quando o feixe afiado da espada tocou a seda, ela também ficou presa. Isso deixou os 3 chocados. Ter um poder que permitisse que uma seda de teia de aranha se agarrasse ao feixe de uma espada era um tanto assustador. O cerne da questão era que Zhou Wen e companhia não sabiam se a aranha era uma criatura dimensional ou uma marionete convocada pela aranha no céu. Eles sentiram uma dor de cabeça chegando. A boca da aranha continuava vomitando teias, tentando imobilizar o trio. Logo, as teias cobriram uma grande área. Wang Lu convocou um chicote, mas assim que ela o atacou, ele ficou preso na teia de aranha. Ela não conseguia recuperá-lo, por mais que tentasse. No céu, um especialista da Epic já havia sobrevoado um pássaro voador. Ele cortou a aranha com um impressionante feixe de espada, mas apesar de ter o poder de cortar uma montanha, acabou preso na teia da aranha no momento em que fez contato com ela. Não conseguiu avançar e desapareceu sem deixar vestígios momentos depois. Depois que a seda da aranha prendeu o pássaro voador, ela estrangulou o pássaro em 2 como seda de aço semelhante a uma lâmina. Já havia 5 especialistas épicos militares, mas apesar de usarem todos os tipos de habilidades, eles não conseguiram fazer nada com a enorme aranha no céu. De vez em quando, cuspia esferas de aranha que se espalhavam pela cidade, fazendo com que toda a cidade entrasse em pânico. Wang Lu e Anjing também tentaram lutar contra a aranha, mas sem sucesso. Seus ataques foram bloqueados por teias de aranha, tornando impossível representar uma ameaça para a aranha. Zhou Wen tirou uma foto da aranha com seu telefone, na esperança de ver se conseguia obter suas informações para encontrar uma maneira de matá-la. No entanto, as informações que obteve o deixaram um tanto decepcionado.
A informação mencionava apenas que se tratava de uma marionete da aranha celestial, então não parecia uma criatura dimensional, mas sim uma marionete formada pelos poderes da aranha. Zhou Wen convocou o leque de banana e lançou um vento Grendel na aranha. O vento frio rasgou a teia e varreu-a sobre o corpo da aranha. Instantaneamente, a aranha voou e bateu em um pequeno prédio na frente, fazendo com que as paredes rachassem. Um brilho gelado brilhou nos olhos de Anjing quando ela aproveitou a oportunidade para perfurar o corpo da aranha com o feixe de sua espada. Estrondo. O corpo da aranha explodiu e ela morreu imediatamente. Zhou Wen, seu leque é muito útil. Vamos acabar rapidamente com as outras aranhas para evitar que os outros estudantes sejam feridos, disse Wang Lu a Zhou Wen, muito feliz. No entanto, Zhou Wen não estava tão otimista quanto Wang Lu. O número de aranhas que choveram foi demais. Já era difícil para eles lidar com eles, então como os cidadãos comuns lidariam com isso? Era provável que a cidade de Luoyang já estivesse enfrentando um cenário apocalíptico. Antes que o trio pudesse sair correndo do Four Seasons Garden, eles viram outros estudantes de admissão especial lutando contra as aranhas. Eles não eram muito diferentes de Zhou Wen e companhia. Os ataques foram de pouca utilidade contra os fantoches de aranha, por isso foi extremamente difícil combatê-los. Fim do capítulo. Capítulo 240 Caos da Aranha do Céu. Nenhum dos alunos de admissão especial do Sunset College era fraco. Embora não tenham conseguido matar a aranha, eles ainda usaram vários métodos e habilidades para lidar com a aranha. Eles não estavam em perigo algum. No entanto, com o crescente número de teias de aranha ao seu redor, a quantidade de espaço que eles e suas bestas companheiras podiam se mover tornou-se restrita. A batalha tornou-se um tanto difícil. 4 ou 5 aranhas vomitaram seda de aranha no Four Seasons Garden. Teias de aranha brilhantes e cristalinas podiam ser vistas em todos os lugares. Uma besta companheira já estava presa a uma delas, impedindo-a de lutar. Já tendo descoberto a fraqueza da aranha em sua batalha anterior, Anjing avançou como um raio, prendendo instantaneamente uma aranha no chão. Esta foi a primeira vez que Zhou Wen viu Anjing lutar seriamente. Sua esgrima era extremamente intensa e cada golpe carregava um brilho deslumbrante, como se o vazio também tivesse sido penetrado. Zhou Wen reconheceu imediatamente a arte da energia primordial que Anjing usou. Foi sem dúvida a Sun Strafe Art. Suas técnicas de espada eram um tanto extraordinárias e, embora parecessem simples, cada golpe as tornava extremamente lindas. Os flashes da espada eram como raios divinos deslumbrantes. Ela era tão poderosa que parecia tão boa quanto Lance. Acontece que ela e Lance usavam dois estilos completamente diferentes. A técnica de Lance era incomparável, mas cada golpe de Anjing era como um relâmpago. Se ela pudesse matar seu oponente com um golpe, ela definitivamente não precisaria de um segundo ataque. Eu merecia perder naquela época. Com a força de Anjing, Zhou Wen realmente não era páreo para ela naquela época. Vendo que Anjing poderia lidar com as aranhas no Jardim das Quatro Estações, Zhou Wen imediatamente saiu correndo e viu que realmente havia aranhas vomitando seda de aranha do lado de fora. Um estudante ficou preso na teia enquanto a aranha rastejava em sua direção. Zhou Wen levantou a mão esquerda e cortou com Astral Slash Blade. A aura da lâmina transformou-se em fios finos que cortavam a teia de aranha. As forças remanescentes continuaram e cortaram a aranha em duas. O colega de escola ainda estava em choque. Antes que pudesse agradecê-lo, Zhou Wen já havia corrido para outro lugar. Havia muitos especialistas no campus. Além dos tutores épicos, também havia um grande número de estudantes que poderiam matar as aranhas. As aranhas da escola foram rapidamente subjugadas. Todos os alunos, gostaria de ter sua atenção, todos os alunos que têm a habilidade de matar aranhas, por favor, entrem na cidade imediatamente para ajudar os militares. Isso não é um exercício, repito, isso não é um exercício. Todos os alunos que participam de a caça às aranhas será recompensada com créditos. A transmissão tocou novamente.
Na verdade, Zhou Wen já havia corrido até a entrada da escola e montado a formiga flor de lótus mutante para fora da escola. A situação na cidade era realmente muito pior que a da escola. De longe, Zhou Wen podia ver as teias de aranha entrelaçadas no meio dos edifícios. A cidade parecia uma floresta de aranhas com teias por toda parte. Muitos cidadãos já estavam presos nas teias de aranha. Um grande número de pessoas já havia sido morto. Os militares disparavam com seus rifles de assalto em todas as direções. No entanto, os efeitos pareciam limitados. Só foi possível matar uma aranha depois de vários tiros consecutivos atingirem o alvo. Além disso, as aranhas moviam-se com muita agilidade e eram protegidas pelas teias. Quando uma bala atingia a teia, ela ficava presa e tinha seus efeitos limitados. Uma mãe que carregava um filho foi amarrada por uma teia de aranha e ficou suspensa no ar, suspensa no meio do prédio. Faltavam apenas alguns segundos para a aranha atacá-los. Os olhos dos soldados abaixo estavam injetados, mas eles não ousaram atirar. Estava muito perto da mãe e do filho. Se eles atirassem, poderiam acidentalmente atingir os inocentes. No momento em que a aranha estava prestes a morder a mãe e o filho, uma figura brilhou no céu. A teia de aranha e a aranha foram divididas em duas. A dupla que caiu foi agarrada pela figura antes de pousar em segurança no chão. Os soldados vieram resgatar a mãe e o filho, levando-os a procurar refúgio. Um soldado perguntou a Zhou Wen: "Você é aluno do Sunset College?" "Sim." Zhou Wen assentiu levemente. "Por favor, forneça assistência ao templo do Duque de Zhou. Essa área se tornou uma zona de desastre de aranhas e está se espalhando", disse o soldado a Zhou Wen. "Tudo bem", respondeu Zhou Wen antes de montar a formiga flor de lótus mutante em direção ao templo do Duque de Zhou. A pessoa que adorava no templo do Duque de Zhou era Jidan. Ele era o irmão mais novo do rei Wu de Zhou, foi regente 2 vezes e ajudou o rei Wu de Zhou a conquistar a vitória na Batalha de Muay. Também esteve envolvido no estabelecimento de ritos e na criação de música, o que lhe valeu a consagração dos futuros descendentes. Zhou Wen invadiu e matou várias aranhas no caminho e resgatou alguns cidadãos. Porém, ao longo do caminho, muitos cidadãos já haviam se transformado em cadáveres. Eles pareciam ter sido sugados enquanto estavam pendurados em uma teia de aranha presa a arranha-céus. Apenas uma criatura em fuga pode causar tal desastre. Se as várias zonas dimensionais forem incapazes de capturar essas criaturas dimensionais, o que se tornará o mundo? Zhou Wen sentiu que sua força era mínima. A batalha no céu continuou enquanto alguns especialistas em palco épico corriam. No céu, eles estavam lutando contra o Sky Spider, mas a situação não parecia boa. Ninguém poderia representar uma ameaça para as Sky Spiders. Em vez disso, suas bestas companheiras ficaram presas nas teias de aranha. Não importa o quanto eles lutassem, eles não conseguiram escapar. Zhou Wen, você também vai ao templo do Duque de Zhou. Zhongzia avançou de outra direção e encontrou Zhou Wen. A espada fina em sua mão era incrivelmente rápida. Por onde a espada passasse, as aranhas teriam suas testas instantaneamente penetradas por um feixe de espada, deixando apenas um ferimento que lembrava um buraco de agulha, acentuando suas mortes. Houve um soldado que disse que precisava de reforços, disse Zhou Wen enquanto rasgava as teias de aranha. Eu também. Vamos juntos. Zhongzia correu com a espada na mão. Zhou Wen o seguiu. Logo, ele conheceu alguns outros estudantes que haviam sido convidados pelos militares para reforçar o templo do Duque de Zhou. As potências épicas dos militares estavam correndo para o céu para lutar contra o Sky Spider. Se eles não se livrassem da aranha do céu o mais rápido possível, as aranhas que ela cuspiu seriam infinitas. Tudo o que puderam fazer foi deixar as aranhas abaixo para soldados comuns e alguns oficiais militares lendários. Zhou Wen e os outros alunos do Sunset College se tornariam oficiais se decidissem ingressar no exército após a formatura. Não havia necessidade de começarem como alistados. Normalmente,
Quando os alunos estavam juntos, era difícil dizer quem era realmente forte, mas quando se tratava de batalhas reais, tudo ficava óbvio. Zhou Wen nunca tinha visto alguns dos alunos poderosos nas classificações escolares antes. Uma pessoa como Zhong Zia definitivamente não era mais fraca que o Wei Ge, o presidente do conselho estudantil. Ele poderia até ser mais forte, no entanto, ele não tinha uma classificação. Os dois irmãos da família Wu também eram assustadores. Zhou Wen não pôde deixar de se maravilhar com a quantidade de dragões escondidos e tigres agachados que havia no Sunset College. Quando eles estavam prestes a chegar ao templo do Duque de Zhou, Zhou Wen viu Hui Haifeng liderando um grupo de pessoas em uma batalha contra as aranhas. Os soldados vizinhos também observavam as linhas de frente enquanto disparavam loucamente. Eles ainda não tinham visto o templo do Duque de Zhou, mas o número de aranhas à frente deles era incontável. Não se sabia quantos deles estavam rastejando. Esta cidade se tornou um ninho de aranha, disse Zhong Zia. Corte com essa merda. Apresse-se e forneça reforços. Não podemos aguentar mais. Hui Haifeng gritou. Zhou Wen, Zhong Zia e o resto dos estudantes avançaram e bloquearam o enxame de aranhas. Foi uma cena caótica onde mataram inúmeras aranhas. No entanto, o número de aranhas que saíram do templo do Duque de Zhou permaneceu constante. Fim do capítulo. Divida cada dificuldade em tantas partes quanto for possível para resolvê-lo. René Descartes.